Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Advo Machine. Aqui é Alexandre Garcês. É um prazer ter vocês aqui comigo novamente. Hoje, pessoal, eu vim aqui só para te fazer um convite especial, tá? O vídeo que nós vamos apresentar agora é uma amostra do tipo de conteúdo gratuito que eu coloco lá na nossa comunidade Advo Machine no Telegram. Então tá aí o meu convite. Venha fazer parte dessa comunidade para que você possa ter acesso a esse tipo de material. Em especial, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando de um tema que é a teoria geral do crime. Então eu vou estar ali fazendo alguns apontamentos, uma abordagem assim sobre os temas concernentes a essa matéria que é muito interessante, muito importante para quem está estudando direito e quer militar na área penal. Tá bom? Então tá aí o meu convite para vocês, eu espero vocês lá. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula Advo Machine, aqui é Alexandre Garcês. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu acho bastante legal, bastante interessante, dentro e fora da carreira, que é nada mais nada menos do que o conceito de crime. Esse assunto está inserido dentro de teoria geral do crime, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Claro, esse é um tema bastante extenso e também um tema profundo. Vai dar para conversar tudo que a gente tem para falar sobre essa questão do crime, como funciona, o conceito dele, como se estrutura, em apenas uma aula. Eu vou tentar fazendo isso de forma fragmentada ao longo de outros blocos aí, que eu vou estar enviando aqui também para a nossa comunidade no Telegram, na Advo Machine. Tá? Isso aqui é o cumprimento de uma promessa, quando a gente diz, olha, vou estar publicando lá na nossa comunidade alguns conteúdos, alguns materiais especiais, era sobre esse tipo de coisa aqui que a gente estava falando, e outras mais que vocês já devem ter visto que eu tenho colocado lá. Muitas dicas, principalmente para a atuação advocatícia prática. Né? Então vamos lá, pessoal, vamos falar de crime. Né? A gente fazendo aqui uma introdução, eu disse que eu gosto muito desse tema porque quando alguém descobre que você é estudante de direito ou se você já é um advogado formado, invariavelmente alguém em algum momento vai comentar sobre alguma questão relacionada ao tema do crime. Esse é um ponto muito excitante dentro do direito, né? E é também assim, um tema de fascínio para o público em geral. Não é à toa que a gente tem aí um monte de filme, um monte de série, né? A gente tem aí livros, romances policiais e tudo mais. Por quê? Porque essa questão do crime é algo que chama a atenção, fascina as pessoas. Né? Eu, particularmente, também, eu não sou fascinado exatamente pela questão do crime, mas por toda a ciência penal. E aí é que tá. Quando a gente fala de crime, se você perguntar para uma pessoa leiga o que é crime, é bem provável que ela te dê uma resposta. Porque todos nós, né, na fase da nossa vida, a gente aprende, a gente tem uma noção, né, do que é o crime, do que é um comportamento criminoso. Se perguntar para um leigo, diz aí, amigo, o que é crime? Ele vai dizer assim, ó, provavelmente ele vai dizer algo assim, olha, quando alguém comete um erro e é preso por isso. Ou seja, a pessoa tem uma ideia clara de que um comportamento pode gerar uma consequência punitiva. Essa é uma ideia geral. Aliás, é uma ideia que desde 1800 anos antes de Cristo, já na Babilônia, já se pensava assim. Mas é claro que, tecnicamente, né, não é tão simples, não é tão tranquilo assim como as pessoas por aí pensam. Na verdade, houve uma evolução histórica, né, das teorias para se chegar a um conceito de crime. E olha que interessante, o nosso Código Penal, ele não define, ele não conceitua crime. Né? Isso daí defluiu, isso foi plasmado a partir do quê? A partir da doutrina. Né? Isso é um conceito jurídico. E o mais interessante ainda é que a gente hoje aqui no Brasil é aplicada a teoria tripartite do conceito analítico do crime. Só pelo nome da teoria já dá para você ter uma ideia de que não é um conceito fechado. Ele é formado exatamente aí por três, vamos dizer assim, três grandes variáveis ou três colunas que quando são aglutinadas, quando elas são somadas, elas formam o conceito analítico de crime. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então nós vamos falar sobre os elementos do crime, e aí eu vou falar de fato típico, antijurídico culpável, e no final vou fazer alguns agradecimentos. É claro, não vai dar para esgotar o tema em apenas uma aula, a gente vai estar fazendo isso aí em vários blocos, como eu já disse. Pessoal, então, o que é crime? Né? Ou melhor, quais são os elementos do conceito de crime? Eu vou falar para vocês aqui. Olha, nós temos três, né, eu comentei isso ainda há pouco, três elementos que compõem o conceito analítico de crime. Queria só fazer uma ressalva, dizer o seguinte, não é que é assim. Né? A evolução teórica, né, e a aplicação da teoria prevalente hoje no Brasil é essa, a teoria tripartite, exatamente porque são três, né, os
elementos para formar o conceito de crime. Mas antes dela havia a teoria bipartite, onde só falava de fato típico e antijurídico. Daqui a pouco eu vou falar o que é cada um deles. Então, pessoal, existem várias teorias. Você tem a teoria finalista, a teoria causalista, a teoria neocantista, você tem todas essas teorias, né? E a gente está falando da que tem aplicação empírica hoje no Brasil, que é essa que a gente está conversando aqui agora, certo? Então você tem 3 elementos. Que o número 1, fato típico. Esse fato ele tem que ser antijurídico, na verdade. Esse segundo elemento é uma qualidade do primeiro e também o terceiro é uma qualidade desse primeiro aqui, né? Desse primeiro e desse segundo. Então a soma disso aqui vai te dar o conceito de crime. O fato típico ele é formado por 4 subelementos, perdão, por 4 subelementos. Não, tá certo, falei certo. Né? O fato para ser antijurídico ele tem que incidir em 4 hipóteses. Ou melhor, ele tem que não incidir em 4 hipóteses, eu vou falar disso no momento apropriado, e ele tem que ser culpável, e para ser culpável envolve também a análise de 3 outros elementos, certo? Então, gente, para a gente começar a conversar sobre o conceito de crime, é muito importante que a gente entenda todos esses 3 elementos e todos os subelementos ou hipóteses que compõem cada um deles, certo? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho somente sobre aqui a questão do fato típico. Tá? A gente não vai ter tempo de, nessa aula, explorar os demais. Então, a gente precisa entender o que é o fato típico, que é o primeiro elemento. E vamos dizer assim, ele é o grande desencadeador, ele é o grande evento, que eu chamo de evento de crise, que vai proporcionar a ideia de que houve realmente uma perpetração de conduta criminosa. Já que eu falei de conduta, eu vou falar aqui então que esse é exatamente o primeiro subelemento do fato típico, né, que é a primeira coluna para a construção do conceito de crime. Quando a gente fala de conduta, a gente presume que essa conduta vai chegar aonde? A um resultado. E para chegar a esse resultado, ela precisa ter um elo, que a gente chama de nexo de causalidade. Se você parar para pensar, do item 1 ao item 3 aqui, conduta, nexo de causalidade e resultado, a gente tem, na verdade, a definição de fato. Se vocês pararem para pensar, a gente tem uma definição de fato. Ou seja, o ser humano ele se comporta de uma determinada maneira, age, né, busca, através de determinados meios, alcançar, por fim, um resultado. Então, a gente tem aqui o que seria um fato. Nós temos também, por fim, a tipicidade. O que é a tipicidade? Tipicidade que seria o quarto subelemento do fato típico, e é por isso que é chamado de fato típico, justamente por causa dessa característica aqui. A tipicidade nada mais é do que a previsão daquela conduta, né, no ordenamento, no caso, na lei penal. Então, se você tem lá, por exemplo, uma conduta não matar, né, e você pega uma arma, vai lá, e a pessoa pega uma arma, vai lá e efetua disparos contra o seu desafeto, e ela produz o resultado morte, e isso está previsto no código, ou seja, não matar está previsto lá, essa conduta está prevista lá, portanto, então, essa conduta é uma conduta típica. Tá? Mais para frente eu vou explicar que existem 2 tipos de tipicidade. Uma tipicidade chamada tipicidade formal, que é essa que eu acabei de falar, que nada mais é do que a descrição da conduta criminosa no código, né, na lei. Mas existe também uma outra tipicidade chamada tipicidade material, que ela tem mais a ver com a significância, com o valor que determinados crimes, ainda que sejam puníveis, né, se eles realmente merecem ser tratados, realmente merecem ser tratados de forma punitiva, dentro de um contexto de insignificância. Um exemplo aqui para vocês rápido, só para entenderem, por exemplo, furto, sei lá, de uma tampinha de uma garrafa PET, de um refrigerante que você comprou, né? A pessoa vai lá, furta. Será que o furto desse objeto tem uma significância tal a ponto de merecer a punição prevista no tipo penal? E aí no tipo penal, a gente está falando aqui da tipicidade formal também, porque essa conduta está prevista lá, que é subtrair, né, bem alheio, né, em desfavor daquela pessoa. Quer dizer, existem 2 tipos de tipicidade, mas a gente vai falar disso em outro momento, que esse assunto aqui dá para escrever um livro só falando de tipicidade. Por hora, eu queria conversar com vocês apenas sobre a conduta. Né? O que é conduta, gente? Conduta é uma ação voluntária, consciente, que objetiva uma finalidade. Eu até escrevi aqui o conceito para ficar na tela para você. Toda vez que você pensar em conduta, você fala assim, cara, conduta é um comportamento humano. Né? É uma ação voluntária, é um comportamento voluntário, né? Uma atitude voluntária, mas que ela tem que ser consciente, a pessoa tem que ter discernimento do que está fazendo. Né? E, é claro, objetivando uma finalidade, buscando, na verdade, alcançar um resultado.
existem formas, né, de se manifestar esse comportamento. O comportamento ele pode ser manifesto tanto de uma forma comissiva ou omissiva. Quando a gente fala comissiva, a gente está falando de ação, está falando de agir, né? O contrário disso seria exatamente a forma omissiva, que é o não agir, que também tem relevância jurídico-penal. Tá bom? Quanto ao agente, da perspectiva do agente, essa conduta ela pode ser dolosa ou pode ser culposa, o que eu particularmente chamo de modalidades de intenção. E existe também ainda a hipótese de ausência de conduta. Bom, gente, esse é um assunto, como eu disse, é um assunto bastante extenso, né? Eu vou só fazer uma palhinha aqui, rapidamente, para finalizar o que são condutas comissivas e omissivas, e depois a gente vai continuar isso numa próxima aula, tá bom? Mas vamos lá, rapidamente aqui. Como eu disse, a conduta comissiva, ela tem a ver com o agir, né? Em geral, o Código Penal ele está muito vocacionado, ele tem mais previsões no sentido de punir ações, de punir comportamentos ativos. A parte da omissão, que aí é dividido em crimes de omissão própria e omissão imprópria, que eu vou deixar isso para a próxima aula, né, também tem relevância penal. Porque, veja, às vezes o não agir gera um prejuízo tal qual, ou às vezes até pior, do que um agir. Né? Então você está vendo lá uma pessoa se afogando, você sabe nadar, você tem condições de ajudar, e você não ajuda porque simplesmente você não quer, você está praticando uma omissão ali, praticando uma omissão de socorro. Quer dizer, isso vai gerar a morte daquela pessoa ali, quando você poderia, então, ter salvado ela daquela situação. Será que dessa forma, olhando dessa perspectiva, a morte daquela pessoa ali não tem a ver com a sua ausência de comportamento, com a sua ausência de ação? Claro que tem. Então a lei vai dar um enfoque, vai dar uma ênfase nesse tipo de comportamento, que é um comportamento, na verdade, omisso, um comportamento onde você deveria ter ajudado, deveria ter auxiliado, deveria ter agido quando não agiu. Então, a conduta, ela é o cerne, ela é o núcleo, né, dos elementos, dos subelementos do fato típico. A partir dela, você começa a análise se existe ou não crime. Bom, pessoal, como eu disse, a gente vai continuar isso na próxima aula, e lá eu vou conversar um pouco mais sobre as características da conduta, seja omissiva, comissiva, seja também do ponto de vista do agente. E aí a gente vai falar um pouco de dolo. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo episódio. Aguardo vocês em breve. Um beijo e muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Só passei aqui para relembrar vocês, não deixem de baixar o e-book gratuito que eu preparei para que você possa usá-lo na sua atuação em delegacia, tá bom? O link está nos comentários afixados abaixo do vídeo. Vai lá, baixa, porque é um material importante para você levar consigo. É coisa prática, é coisa para usar, não é para inglês ver. E eu fiz com todo carinho para você, tá bom? Um forte abraço e não esquece,